Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui para fazer uma conversa sobre as ações preventivas ao coronavírus em São Leopoldo. Então, eu vou pedir para quem está acompanhando, dar um oi, dar um sinal aí para a gente saber se o som está bom, se vocês me veem bem, e a gente iniciar o nosso papo. Boa tarde, Maicon. Como é que está o som? Boa tarde, Carolina. Vocês me ouvem bem? Está bom o som? Bruna Afonso, Marisa Ferraz, boa tarde. Joyce Couto, boa tarde, que bom. Então, se vocês me ouvem bem, a gente vai começar a nossa conversa. Eu resolvi fazer essa live hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as ações que estão ocorrendo no município de São Leopoldo, todas as iniciativas do poder público preventivas ao coronavírus, e acho que é muito importante quando a população tem informações, como a minha tarefa é fiscalizadora, eu tenho acompanhado desde o início os anúncios do prefeito Vanazzi, do governo municipal, e estamos juntos construindo, repercutindo as medidas adotadas na nossa cidade para proteger a nossa população. Então, eu preparei um roteirinho, tenho alguns assuntos que eu quero tratar com vocês na tarde de hoje. Na medida do possível, quando vocês fizerem perguntas, eu vou estar aqui respondendo, e eu propus uma série de temas que vão nortear a nossa conversa, certo? Então, a gente vai começar falando sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro na noite de ontem. Bom, a grande maioria de vocês deve ter acompanhado pelas redes sociais, pela rede nacional de TV, o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Está sendo extremamente criticado, não só no Brasil, mas por várias lideranças do mundo, em razão da desconsideração que o presidente está tendo nesse momento, o seu olhar sobre o coronavírus. Eu quero que vocês percebam duas questões importantes. Aqui no Brasil, nós já estamos vivendo há algum tempo essa agenda do golpe, é uma agenda que destrói os direitos da área social. A emenda constitucional 95, ela veio e trouxe uma redução de investimentos na área da saúde, na área da assistência social. Então, nós já estamos vivendo um momento onde as políticas públicas estão sendo diminuídas. O papel do Estado cada vez é menor, a população tem muitas demandas e nós, de certa forma, já estamos na contramão. E agora, recebendo o avanço do coronavírus no mundo e a infectação chegando no Brasil, evidente que o índice de dificuldades que nós brasileiros vamos ter é muito grande. Por quê? Porque, como eu falei, a emenda constitucional 95, ela congelou os investimentos em 20 anos na área da saúde, da assistência. Nós estamos tendo um ataque muito grande à área da educação. Os investimentos em pesquisa, as universidades têm sido alvo do presidente Bolsonaro, e é nessas universidades que nós poderíamos estar produzindo pesquisas científicas que buscassem a cura de epidemias ou de pandemias como o coronavírus. Então, na verdade, no nosso país, todos os dados que a gente acompanha, todas as situações que a gente vem presenciando são situações de diminuição do papel do Estado. E frente a isso, nós estamos vivendo uma pandemia. Gente, eu quero que vocês entendam que uma pandemia não é uma gripe, não é um resfriadinho e não é uma epidemia. Uma pandemia é uma epidemia mundial. Ela já atingiu vários países, ela chegou no Brasil, né? E nós precisamos olhar o que os países estão vivendo com relação a essa situação e como nós estamos tratando o tema. Então, eu considero, como vereadora, né, como cidadã, considero criminoso o pronunciamento ontem do presidente, porque ele desconsidera
todas as ações e medidas que os prefeitos e governadores vêm adotando no sentido de proteger a sua população. Além de todo o descaso que se está tendo nesse país na área social, com a diminuição dos programas sociais, com a distribuição de renda, de todo o desemprego que está se gerando através das medidas econômicas, nós também temos a destruição dos investimentos na área do SUS e, frente a uma pandemia, um presidente que se comporta completamente adverso a todos os chefes de Estado que têm indicado que o coronavírus é, sim, um problema muito grave de saúde pública. É um problema que vai levar muitas pessoas aos hospitais, vai levar muitas pessoas à morte e que nós precisamos reforçar muito essa estratégia no sentido de estarmos fortalecendo a prevenção. Então, esse primeiro, eu queria abrir a nossa live, né, lamentando a manifestação do nosso presidente, que tem se comportado de forma infantil, sendo negligente, omisso. O Brasil não se preparou para enfrentar essa pandemia, porque o nosso chefe de Estado tem desconsiderado todas as orientações mundiais, todas as iniciativas que outros pesquisadores e cientistas têm feito nessa área. Então, esse capítulo é um capítulo muito lamentável e nós vamos hoje falar sobre São Leopoldo. Eu quero iniciar aqui mostrando para vocês um pouco das ações que a gente tem desenvolvido na nossa cidade, desde que o tema do coronavírus foi se aprofundando no país e foi chegando nos estados e na nossa cidade de São Leopoldo. Nós temos aí o prefeito Vanazzi hoje, ele coordena um comitê de prevenção ao coronavírus na cidade, está extremamente dedicado, realizando ações pertinentes para toda a nossa população, ações essas que são na área da orientação, das informações, da prevenção, tendo todos os cuidados possíveis para que quando o pico da pandemia do coronavírus acontecer na nossa cidade, nós tenhamos o menor número de pessoas infectadas, o menor número possível, o menor número de pessoas hospitalizadas e o menor índice de pessoas mortas. Isso exige um trabalho diário, o qual vocês devem estar acompanhando pelos canais, né, pelas páginas da própria prefeitura, pelos canais públicos, onde aparecem, né, todas essas situações. A primeira questão que o prefeito Vanazzi fez foi um decreto do nosso município, decretando o estado de calamidade pública em razão do coronavírus ter avançado no Brasil, em razão do coronavírus estar numa fase que é a fase de contágio comunitário, onde as pessoas entre si começam a contaminar-se, mesmo sem saber que estão com o vírus. Então, esse decreto, ele determinou, né, que nós precisamos ficar em casa, se possível, a grande maioria deve ficar, determinou o fechamento dos estabelecimentos comerciais, apenas os serviços essenciais estão funcionando, ou seja, farmácias, supermercados, poucos serviços, postos de gasolina. A orientação é que as pessoas fiquem em casa de fato, se protejam. Foi feita a suspensão das horas das aulas dos nossos estudantes das escolas do município, da rede privada, porque nós somos um sistema de ensino. Então, essa suspensão garantiu que as crianças fossem para casa, que os profissionais da educação pudessem ficar em casa se protegendo. E, ao mesmo tempo, essa determinação do decreto, que tem prazo até o dia 6 de abril, né? E aí o município vai avaliar a situação do coronavírus na cidade para poder dizer se o decreto será renovado ou não. Na área da educação, tá? Vamos falar sobre esse aspecto. Os nossos estudantes estão em casa desde quinta-feira passada. A orientação é que todas as escolas suspendessem as aulas. E além dessa situação dos estudantes em casa, o prefeito Vanazzi se preocupou muito com o tema social, de que vale as nossas crianças e estudantes em casa se elas não tiverem o mínimo de condições, né, de nutrientes, de alimentação, de higiene, de isolamento, que garantam que a sua imunidade vai ficar fortalecida.
Então, nós temos na nossa cidade 19 escolas municipais que são prioritárias do ponto de vista socioeconômico. Escolas que atendem a grande maioria dos estudantes são oriundos de famílias de baixa renda, famílias que estão em extrema pobreza. E essas famílias, elas, por certo, dependem muito da escola para que uma das principais refeições dos seus filhos é a merenda escolar. Então, nós estamos acompanhando, esta semana está ocorrendo a distribuição de 10 mil kits de alimentação. Os nossos estudantes das escolas que atendem comunidades mais vulneráveis estão recebendo. A Secretaria de Educação, a Guarda Municipal, as equipes de voluntários estão chegando nas escolas, estão distribuindo esses alimentos. Os alimentos são para serem cozinhados em casa, são alimentos que vão garantir uma alimentação balanceada e garantir a imunidade e a saúde dos nossos estudantes durante esse período em que não está havendo aulas. É importante também que a gente procure em casa manter atividades lúdicas com os nossos filhos, com as crianças. É difícil, muitas vezes, a gente manter as crianças no ambiente de casa de isolamento, porque elas querem ir na rua, brincar, querem estar na praça, enfim, conversando. Então, esse é um momento de recolhimento e é muito importante que a gente cumpra essas orientações. Eu quero falar com você sobre o tema da saúde. Quais as medidas que a cidade de São Leopoldo adotou nesse processo de prevenção ao coronavírus e que implicam na área da saúde, que é uma das principais áreas que vai enfrentar o tema na nossa cidade. Então, na área da saúde, o município está, na verdade, reestruturando toda a sua saúde para o enfrentamento ao coronavírus. Não é uma situação de normalidade, é uma situação de transformação. Nós precisamos transformar a rede de atenção básica, todas as unidades básicas de saúde, os postos, a UPA e o Hospital Centenário, assim como o Centro Capilé. Precisamos transformar toda a nossa rede para estar preparada para lidar no momento mais crucial do coronavírus. Então, assim tem sido feito várias ações. Iniciou uma campanha de vacinação contra H1N1, que é também ainda uma causa que leva à morte de pessoas e que atinge populações, os segmentos mais vulneráveis. O público-alvo da vacinação do H1N1 tem sido os idosos, é a primeira parcela da população que o município está atendendo. Nós recebemos 10 mil vacinas na semana passada, todas elas foram aplicadas entre sexta, sábado e domingo nas unidades básicas de saúde. Mas como as unidades básicas estão sendo transformadas para atender os casos de coronavírus, e a ideia é descentralizar a vacinação, a partir desta segunda-feira, a vacinação começou a acontecer em outras entidades, em outros espaços da comunidade, e são 8 pontos de vacinação. Vocês podem procurar na página da prefeitura, ali tem todos os pontos de vacinação, na feitoria, aqui que é o bairro onde eu moro, está ocorrendo, né? Lá na Vicentina está ocorrendo, na Ambave, que é a Associação de Moradores do bairro. Em cada região, a vacinação do H1N1 está ocorrendo em alguma entidade. Por quê? Porque os postos de saúde dos bairros precisam estar livres do processo de vacinação para poder atender os pacientes que vão chegar com sintomas do coronavírus. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Ah, que bom, está tudo bem o som. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Roberta. Obrigada. Dá uma olhadinha aqui se tem alguma Avast, não. É isso aí. Continuo aqui atenta. Se vocês tiverem perguntas, podem falar a qualquer momento, ok? Então, o tema da vacinação está ocorrendo dessa forma. E agora, essa semana, nós recebemos, boa tarde, Adriana, boa tarde, Suelen, nós recebemos mais 5 mil vacinas do H1N1. Essas 5 mil vacinas continuam acontecendo nesses 8 locais descentralizados, mas nós temos uma novidade que está ocorrendo ali no Largo Rui Porto, no ginásio,
onde os idosos que podem ir de carro até um local de vacinação, que alguém da família pode levar, eles estão recebendo a vacina dentro do carro. Então, esse serviço de drive-thru, que é um serviço de vacinação no carro, onde os idosos podem ir até o ginásio e recebem a vacinação, foi muito exitoso, muitas pessoas elogiaram. Então, a informação, eu liguei para o nosso secretário de saúde um pouquinho antes de iniciar aqui a nossa live, para saber como é que está a situação das vacinas, ok? Então, nós vacinamos 10 mil idosos na semana passada, vacinamos 5 mil idosos até amanhã de hoje, e neste momento terminaram as nossas doses de vacina de H1N1, tá? Essas vacinas, elas vêm do governo federal para os estados, e os estados encaminham para os municípios. Nós já vacinamos 15 mil idosos até o momento e agora estamos sem unidades. Assim que mais unidades chegarem, o município vai manter os 8 pontos de vacinação, mais a vacinação drive-thru que acontece lá no ginásio municipal, e possivelmente serão abertas mais 2 pontos de vacinação drive-thru na cidade. O secretário de saúde vai anunciar nos dias, hoje ou amanhã, mais 2 pontos onde as pessoas poderão levar os idosos no carro e eles recebem a vacina dentro do carro, certo? Daniel, obrigada pela presença. Jonas, boa tarde, querido. Tabita, boa tarde. Que bom que vocês estão ouvindo. Compartilhem a nossa live para que ela possa chegar a mais pessoas que precisam de informações. Marisa Ferraz, obrigada. Adilson, boa tarde, Adilson. Luciane, muito obrigada pela presença. Então, na área da saúde, nós estamos empenhando muitos esforços para que a rede básica de saúde seja fortalecida e consiga atender os nossos pacientes. E também o Hospital Centenário está passando por transformações. A presidenta do Hospital Centenário ontem nos informou que ela já está dividindo o hospital em hospital para atendimento do coronavírus e hospital para atendimento de outros casos. Então, está sendo feita toda uma mudança dos protocolos. O Ministério da Saúde é que vem trazendo essas informações e orientando os municípios, e a partir disso o nosso hospital está se readequando para poder ter o isolamento necessário para atender os pacientes que precisarão de internação e para podermos todos nós atendermos da melhor maneira possível. Boa tarde, Alessandra. O presidente Bolsonaro está louco, realmente não vamos considerar as orientações dele. Paulo, obrigada pela presença. Prefeito Ariana está de parabéns, dando exemplo de como um líder deve se portar perante uma crise como essa que estamos passando. De Bento Gonçalves, Marlene, Gabriele, Bolsonaro genocida, Daniel Sauer, parabéns, Ana, por estar acompanhando, belo trabalho. Suelen, importante sobre a PEC da morte. Rosana, São Leopoldo na contramão do que diz Bolsonaro, prioridade é a saúde. Dona Sônia, minha amiga da reitoria, boa tarde, querida. Noemi, pandemia é muito sério, precisamos nos cuidar e cuidar de quem amamos. Obrigada, Noemi. Então, eu sigo aqui, né? Um pouquinho eu estava falando da área da saúde. Eu quero falar aqui um pouco sobre as ações que o município adotou na área social. O prefeito Vanazzi, ele fez vários decretos nos últimos dias, fortalecendo a política de assistência social e pensando nas famílias mais vulneráveis. Nós temos um decreto que foi o decreto que determinou a isenção da tarifa social da água para as famílias que são de Bolsa Família durante 60 dias. Como vocês sabem, nós temos o SEMAI, que é a nossa autarquia de água. O nosso governo recuperou a tarifa social na cidade, por exemplo, anterior, cortou com a tarifa social e cobrava a água de todos, inclusive dos que não têm renda. Quando nós recuperamos a tarifa social, hoje nós temos em torno de 8 mil famílias que vivem do Bolsa Família. O que significa isso? R$ 89 per capita. R$ 89 por pessoa numa família, que chega ao máximo de R$ 300 por mês. O prefeito Vanazzi, nesse momento do coronavírus, sabendo
benefício não dá conta da alimentação, não dá conta de alimentos, não dá conta de uma vida com dignidade em isolamento das pessoas mais pobres. Ele suspendeu a cobrança da tarifa social por 60 dias. E ele também adotou medidas para os pequenos comerciantes, os empresários, que são donos de lancherias, de restaurantes, que eles também terão as contas de água suspensas, as cobranças das contas de água, porque nós sabemos que é um momento que a economia não está se movimentando, é um momento que os pequenos estão passando por muita dificuldade. Nós não queremos que chegue ao ponto de gerar desempregos, a gente quer a proteção dos trabalhadores que estão ficando em casa, que eles não sejam desempregados, que todos tenham o direito do isolamento. Mas a gente sabe que muitas famílias vivem de um pequeno comércio. Então, essas ajudas sociais, essas ações que o prefeito tem adotado, elas têm chamado a atenção de vários municípios da região e elas estão apoiando quem mais precisa. Vamos lá, então, Rosana falando das escolas fechadas, porque é importante para evitar o contágio, nem sempre se tem o vírus apresenta sintomas, né, mas ele transmite. Rafael Melo, faz o seguinte, Ana Afonso, por que você não doa o seu salário, que é alto, para o povo carente, e você fica com o salário mínimo? Rafael, nós estamos trabalhando, depois eu vou falar da campanha de doações que a gente está abrindo, eu te convido também a participar desta forma, porque eu tenho certeza que esse é um momento de solidariedade, onde você nem imagina o quanto eu tenho ajudado pessoas do lugar em que eu ocupo, ok? Essa é uma tarefa coletiva e todos nós estamos empenhados na população. Não estás prestando um ótimo serviço à população que precisa. É um momento muito delicado. Boa tarde, Jô, parabéns ao prefeito, à sua equipe, toda a população. Loreto, muito esforço, competência e responsabilidade do governo de São Leopoldo no enfrento ao Covid-19. Noemi também parabenizando. Bom, vamos seguir aqui as ações, tá, gente? Como meu papel é de fiscalização, eu estou hoje aqui repercutindo tudo que o poder público tem para a nossa população. Hoje pela manhã, iniciou uma tarefa na cidade, coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, pela Secretaria de Obras, que é uma tarefa de higienização dos espaços públicos. O prefeito Vanazzi determinou, e nós já estamos com os caminhões nas ruas fazendo essa limpeza, iniciou na rodoviária de São Leopoldo, onde os equipamentos estão sendo utilizados e a limpeza do chão, do piso, dos lugares onde as pessoas transitam diariamente em razão de necessitarem do transporte público. Essa limpeza vai chegar até as praças, vai percorrer avenidas importantes, essa limpeza vai chegar nas unidades básicas de saúde, onde lá está sendo feita uma higienização especial, com cloro, com água sanitária, com produtos especiais que fazem com que a imunidade, a higienização dos espaços fique mais apropriada para o acolhimento das pessoas. Oracélia, obrigada, Oracélia, Carol, Gabriele, parabéns, Ana, obrigada. Obrigada, Rosana, Ismael Mendonça, obrigada. Não esqueçam de compartilhar essa live para que mais pessoas possam acompanhar as ações que São Leopoldo está desenvolvendo. Bom, vamos falar agora do espaço que eu ocupo, que é a Câmara de Vereadores, onde nós realizamos uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores online, onde nós votamos 19 projetos de autoria do prefeito Vanazzi, pedindo autorização para movimentar o nosso orçamento e investir na área da saúde para o enfrentamento ao coronavírus. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre essas ações. Nós ontem votamos abertura de crédito especial, superávit e crédito especial ao orçamento do município, tá? O dinheiro que nós estamos aprovando é para custeio e investimentos na atenção básica, compra de insumos, compra de equipamentos individuais. Nós temos um número muito grande de servidores afastados em razão de que são servidores em grupos de risco. Alguns estão com suspeita do coronavírus, então o município nos encaminhou um projeto de lei pedindo autorização para a contratação emergencial de profissionais na área da saúde.
nós votamos favorável, porque nós sabemos que é preciso contratar pessoas nesse momento. Nós temos que ter um coletivo de recursos humanos reforçado para essa tarefa. Também, além da contratação de pessoal, nós aprovamos emendas parlamentares para o custeio da atenção básica. O Ministério da Saúde, ele não supriu os estados e os municípios de testes de coronavírus, então nós aprovamos ontem um recurso para que o município de São Leopoldo faça a sua compra de testes. São Leopoldo quer comprar testes rápidos para poder aplicar pessoas que estão com sintomas, porque infelizmente o governo federal, o Ministério da Saúde, não se preparou, não supriu os estados e os estados não estão suprindo as nossas cidades. Também no hospital nós aprovamos 2 projetos de lei com recursos. Um projeto é aquele dos 500 mil que o Estado agora vai encaminhar para custeio do hospital. E também a contratação de alguns profissionais que nós estamos com falta: nutricionista, farmacêutico e técnico de segurança do trabalho. Então nós sabemos, é um momento atípico, é necessário reforço das equipes, nós precisamos de pessoas. Eu quero aplaudir e agradecer a todos os profissionais de saúde que estão fazendo o máximo possível, guerreiros e guerreiras que estão lá, que não podem ficar em casa, estão lá para atender a nossa população. Mas além das pessoas que nós temos, nós precisamos também contratar mais, porque a demanda está sendo muito grande. Bom, vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, que eu acho que até umas passaram aqui, eu não consegui olhar, não sei se vão voltar, que eu estou sozinha aqui governando esse trecho. PT São Leopoldo apoia as ações do governo Vanazzi, convida a população para ficar em casa. Adriano, obrigada pela presença. Daniela, oi, Ana. Os acamados, a Ana Paula, ninguém ainda recebeu vacina em casa. Ana, o secretário de saúde vai anunciar hoje, tá? Nós iniciamos a vacinação dos idosos que têm de locomoção, vacinamos 15 mil idosos até amanhã de hoje. Agora estamos aguardando a chegada de mais vacinas e vai sair um calendário. A população acamada será vacinada em casa, ok? Vamos receber hoje o cronograma de quando vai iniciar, estamos dependendo da chegada das vacinas. E os profissionais irão até as casas. Podem ficar tranquilo que assim que esse cronograma sair, nós vamos divulgar amplamente. Parabéns, Ana, pela iniciativa. Obrigada, Ondina. Boa tarde. Ótimas notícias sobre o hospital, Ana. Voltando ao tema do hospital, nós temos uma parceria com o Sírio-Libanês. Eles estão nos ajudando muito nessa programação do hospital. O hospital está sendo dividido para atender as pessoas em casos de coronavírus e também o restante da população. Então, a nossa presidenta Lilian, eu quero parabenizá-la pelas medidas que ela tem adotado. Nós estamos preparando leitos de referência com isolamento para atender a população. Ontem foi firmada uma parceria com o Exército Brasileiro aqui na cidade de São Leopoldo. O prefeito Vanazzi buscou essa parceria porque ele entende que o Exército tem expertise, pode colaborar. Eles estão em frente ao Hospital Centenário, já montaram 2 espaços ali para triagem de pessoas que vão chegar quando começarem a acontecer os casos mais recorrentes. Então, nós estamos preparando uma triagem do lado de fora do hospital, com a presença de profissionais. O hospital está sendo todo dividido para o atendimento dos profissionais e com a contratação de mais pessoas, nós vamos ter uma equipe mais ampliada. Certo? Então, vamos seguindo. Eu estava falando sobre a saúde, os projetos da Câmara. Deixa eu ver se eu falei de todos os projetos. Isso autorizou, então, ontem, através das leis que o prefeito nos encaminhou, nós votamos favorável, autorizamos contratação de pessoal, reforçar a compra de insumos. Hoje o que mais está faltando são equipamentos individuais, não é? O Centro Capilé está sendo todo remodelado também. Os profissionais do Centro Capilé serão dirigidos para as unidades básicas de saúde. Então, ao invés de nós estarmos focando a atenção referência nas especialidades, nós vamos focar a atenção na saúde básica, lá na população, bem pertinho. Alguém aqui tinha perguntado em casos de sintoma, onde procurar. Procure a unidade básica mais próxima da sua casa, ok?
Gente, sintoma de coronavírus, ele normalmente precisa ter febre de mais de um dia, febre de 2, 3 dias, coriza, dor de garganta. Não apenas sintomas de resfriado, certo? Então a gente tem que saber diferenciar. Muitas pessoas ficam em pânico porque deu um espirro, tá com coriza. Isso não significa que seja coronavírus. O coronavírus ele se manifesta com febre. É uma atitude diferente no nosso corpo. Então a gente vai acompanhando, tomar bastante líquido, né? Fazer a higiene dos nossos utensílios, manter as roupas no sol, abrir a casa, manter arejada, tudo isso ajuda. Vamos lá, fora Bolsonaro, concordo plenamente, vamos compartilhar as informações, parabéns, Delci, Juliane, meu receio as empresas voltarem a abrir a manter as aglomerações, exatamente, na verdade a fala do presidente Bolsonaro ontem, ela foi muito irresponsável, foi criminosa, porque não é uma fala de quem está do lado da população em defesa da vida, é uma fala de quem está do lado de grandes empresários em defesa do capital, em defesa do lucro. São os grandes empresários que estão incomodados hoje de terem que deixar os funcionários em casa, de terem que pagar os salários dos funcionários parados. É isso. São pessoas que não têm necessidade, não têm solidariedade, só pensam no lucro. Então, nós vamos manter. O prefeito Vanassi fez uma nota hoje, está mantido o decreto na cidade, nada de empresas funcionando, nada de comércio funcionando. Nós não vamos a fala do presidente irresponsável, dizendo que estamos numa situação de normalidade, porque nós nem chegamos no pico do coronavírus ainda no Brasil, e é a prevenção que vai fazer toda a diferença. Cada dia que nós nos mantivermos em casa, são menos pessoas circulando, são infectados, e com certeza serão menos pessoas que chegarão precisando de internação, ou quem sabe pessoas que a gente não vai conseguir salvar a vida. Marina, governo Vanassi enfrentando o coronavírus com sabedoria. Rosa Leães aplaudindo, a proibição de eventos continua, né? E nós temos a fiscalização, né, gente? Quem perceber essa situação de eventos ocorrendo e de aglomerações, pode procurar a Guarda Municipal, a fiscalização está ocorrendo em todos os bairros, assim como o aumento abusivo dos preços, podem procurar o PROCON, que está trabalhando fortemente, pedindo, né, que haja essa exploração que estava ocorrendo nos últimos dias em alguns comércios aqui da cidade. Bom, seguindo com a pauta, então, eu quero falar para vocês sobre uma ação muito importante que o município adotou, que é o cadastramento de voluntários, certo? Vocês podem entrar na página da prefeitura e vão saber todos os critérios para esse auxílio. O nosso município está chamando voluntários para poderem ajudar no processo do enfrentamento ao coronavírus. Ali no site da prefeitura nós temos todos os dados, o que precisa para ser um voluntário, certo? Então, pessoas que são técnicos de enfermagem aposentado ou que já trabalham na área da saúde, porque já houve uma chamada de contratação de profissionais e os profissionais não se apresentaram. Nós estamos profissionais nesse momento. Então, os voluntários são pessoas que podem se cadastrar. Nos primeiros dias, nós já recebemos 300 inscrições de voluntários. Eles vão estar dando todo o suporte, seja no processo das vacinações, seja na entrega dos kits de alimentação nas escolas, seja auxiliando, enfim, com orientações, com as atividades que o município precisa de pessoas colaborando, certo? Então, é muito importante o próprio Rodrigo, aqui nosso amigo Rodrigo Castilhos, reforçando esse convite, inscrições para voluntários no site da prefeitura. Solidariedade é a melhor defesa. Então, é isso aí, Rodrigo, nós estamos fortalecendo. Sejam voluntários neste momento. Enquanto alguns ocupam o lugar de terrorismo, da crítica partidária, onde nesse momento nós não estamos aqui partidarizando o tema do coronavírus, nós precisamos de pessoas que tenham vontade de ajudar, pessoas que queiram se doar de alguma forma, queiram colaborar, deem o seu nome para serem parte desse grupo de voluntários,
porque tarefa não faltará e muitas pessoas poderão estar auxiliando e salvando vidas com a sua ação. Outra pauta aqui que eu quero trazer para vocês é sobre uma campanha de doações, também, gente, muito importante. É só entrar na página da prefeitura, tem um card ali que explica quais são as doações que o município já está precisando. Por exemplo, as nossas escolas prioritárias que têm os estudantes mais pobres, de famílias de baixa renda, estão recebendo um kit alimentação. São 10 mil kits. Mas a gente sabe que em outras escolas que não são as que atendem as comunidades mais pobres, sempre tem crianças onde a família está desempregada, onde os pais estão sem emprego, onde não há trabalho, que vivem da reciclagem, pessoas que precisam de alimento. Então, lá na prefeitura, nós temos vários tipos de itens que nós estamos esperando doações. Alimentos não perecíveis, máscaras, enfim, materiais de higienização, equipamentos individuais. Hoje o secretário Charão me disse que nós recebemos uma doação de 500 mil reais que veio da Justiça, que são multas aplicadas, e eles vão doar para São Leopoldo. São Leopoldo já está encaminhando os itens que está precisando e será feita a compra com esse dinheiro. Então, empresário, quem não é empresário, quem tem mais em casa, quem tem um pouco de conforto e quiser ajudar, entre na página da prefeitura. Vocês podem doar alimentos não perecíveis, vocês vão estar ajudando pessoas que estão em casa que não têm alimento. Vocês podem doar materiais de higienização. Ontem a cooperativa de mulheres Mundo Mais Limpo fez um grande gesto. Elas estão produzindo sabão que são feitos com óleo de cozinha e elas estão doando sabão para as comunidades mais pobres. O povo que mora nas ocupações, que precisa manter a higienização e a garantia dessa limpeza, estão recebendo sabão caseiro. Então, gente, a gente pode fabricar máscara em casa, enfim, quem costura, quem quer fazer máscara, quem quer fazer sabão, doar, água sanitária, detergente, alimentos não perecíveis, tudo é bem-vindo e é muito importante a solidariedade. Então, o Adriano dizendo, mesmo com a falta de recursos dos governos Leite e Bolsonaro, principalmente o congelamento dos gastos em saúde por 20 anos, o fim do programa Mais Médicos e entre outros retrocessos, a Prefeitura de São Leopoldo, junto com a população, vai superar essa crise. Com certeza, Adriano, São Leopoldo está sendo exemplar. Gente, o prefeito Vanazzi tem sido incansável. Eu sugiro que vocês acompanhem as lives que ele faz através da Rádio Prefeitura. Quero saudar também o Vladimir Montanha, que faz um trabalho na área da comunicação maravilhoso. O prefeito tem se manifestado diariamente, respondido dúvidas da população. Ele está comandando o nosso Comitê de Prevenção ao Combate do Coronavírus. Ele está decidido a defender as vidas em primeiro lugar. É isso que mais conta agora. Depois a gente vai pensar na economia, depois a gente vai pensar naquela conta da água, naquela conta de luz que atrasou. Tudo isso a gente vai conseguir achar saídas. Mas a vida, ela talvez não ache saídas se a gente não tiver gestores que olhem para a situação da pandemia e tomem as atitudes necessárias. E o prefeito Vanazzi tem sido exemplar. Eu estou muito orgulhosa das ações que ele vem adotando. Tenho compartilhado diariamente essas ações, porque o meu papel como vereadora é fiscalizar o Poder Executivo, e eu posso afirmar que o Poder Executivo não está medindo esforços. Tudo que está sendo feito é para preservar as vidas, para cuidar da nossa população, para garantir as condições mínimas, objetivas que as pessoas mais pobres precisam, e isso é muito louvável. Ao contrário do governador Leite, que suspendeu as aulas e manteve as equipes diretivas dentro das escolas, não respeitou o direito de isolamento dos educadores estaduais que nem sequer recebem o salário em dia. O prefeito Vanazzi, no seu decreto, ele concedeu suspensão dos servidores públicos que são dos grupos de risco, para que eles fiquem em casa, se protejam com garantia de remuneração. Então, nós
só temos para nos orgulhar dessa gestão. A defesa do SUS, fundamental. O Giovanni aqui, muito axé, né, Giovanni? Eu acho que a espiritualidade nesse momento, ela também fala mais alto. Nós precisamos manter a nossa energia elevada, ter bons pensamentos. Não é criar pânico nas pessoas, mas também não é brincarmos com uma situação tão grave. É hora da gente ter o equilíbrio. Sabermos que esse tema está chegando em todos os países do mundo, que as pessoas estão morrendo em outros países em razão do coronavírus. Então, aqui a gente não trabalha na criação do terrorismo, do pânico, para que as pessoas fiquem doentes, não tenham saúde mental, que elas fiquem aterrorizadas, mas a gente trabalha com cuidado, com tudo aquilo que precisa ser feito. Higienização das ruas, a Rosana falando sobre isso, muito bom. Eu estou quase chegando aqui no final dos nossos assuntos, né? A nossa live não pode durar muito, senão são muitas informações. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta agora para vocês que me acompanharam aqui. Porque isso também é um momento importante para nós. A gente sabe que desde que esse momento trouxe uma mudança na nossa vida, que ele exigiu de nós isolamento, que ele pede que a gente fique em casa, onde a gente não tem saído, isso muda a nossa rotina. E eu quero saber, assim, como vocês estão. Quero que vocês falem para mim agora como vocês se sentem nesse momento, para que a gente possa também trocar algumas ideias, né, de afeto, de preservação, de carinho, algumas dicas que podem ajudar a gente, né, nós que estamos em casa, estamos preocupados, como é que a gente está lidando com tudo isso? Vamos lá. Maria Helena, parabéns, Ana, estamos satisfeitos com as ações. Ana, professora concursada. Eu quero ouvir de vocês, então, como é que vocês se sentem nesse momento? Porque, gente, essa questão do coronavírus, ela trouxe, ela é uma oportunidade para que a gente reflita sobre várias coisas. O tema é um tema de saúde pública, certo? É um tema que exige que nós fiquemos atentos. É hora de nós cuidarmos das pessoas que a gente ama, dos nossos filhos. A gente precisa preservar a nossa saúde mental também, é muito importante. Então, nesses momentos em casa, em isolamento, em que a gente não está saindo, não tem recebido visitas, não pode ir nos lugares, a gente pode adotar algumas medidas dentro de casa, que são medidas que vão trazer qualidade de vida para nós, certo? Existem protocolos de higienização que a gente pode adotar dentro da nossa casa. Um balde com 1 litro de água e uma tampa de que boa, uma tampinha de água sanitária. Essa água com cloro, ela ajuda muito na desinfetação do nosso ambiente. Então, não precisa todo dia, mas um dia sim, o outro não, passar aquele paninho com água sanitária pela casa, manter as nossas janelas bem abertas, fazer assim, manter a nossa energia elevada, o pensamento positivo, certo? Nós estamos todos conectados através de energias, né? E as energias são as que vão nos trazer ou saúde ou doença. Tem pessoas que parece que estão buscando doença, porque a energia é tão negativa, são tão indignadas, mal-humoradas, que ficam tentando partidarizar as coisas, politizar as coisas, provocando, né? Pessoas que não têm nenhum sentimento. Essas pessoas estão puxando a energia da doença para si. Porque a energia da saúde, ela está vinculada ao pensamento leve, ao equilíbrio, à racionalidade. A energia da saúde, ela vem quando a gente abre o nosso coração, a nossa cabeça, a nossa mente para pensarmos coisas positivas, pensarmos que o mundo vai ter que sair dessa situação. Não é só isso.
Nós vamos sair dessa situação. Informações são responsáveis, né? O cuidado com as pessoas. Mesmo que a gente esteja em casa, naquela rotina, poxa, não posso sair, mas é importante a gente adotar uma rotina. Nós estávamos acostumados até uma semana atrás a ir ao trabalho, é tudo normal. Agora já não é mais uma situação de normalidade. Então nós estamos em casa, mas a gente pode ter uma rotina, acordar de manhã, tomar um café, toda a casa, acende um incenso, pode ler um livro, ver as notícias, acompanhar os sites, não ficar todo o tempo também na rede social, porque infelizmente o excesso de informações ele pode gerar ansiedade nas pessoas ou até depressão para quem já está um pouco fragilizado, né, de saúde. Então a gente tem que ter o equilíbrio, a gente precisa ter as informações, saber lidar com as informações, manter a nossa energia elevada, manter o nosso pensamento otimista, a nossa cabeça, né? Olhar um filme, ler um livro, brincar com os nossos filhos, fazer as coisas que a gente não podia fazer porque a gente vivia correndo atrás da máquina e não tinha tempo para uma vida mais humanizada, né? Essas coisas também colaboram bastante. Então aqui a Andréia agradecendo, né, as informações, primeiro a vida, depois o lucro, né? Adriano, Maria Isabel, parabéns ao prefeito, parabéns Vanazzi, sempre preocupado com o melhor para todos. Aqueles que só reclamam, bora ser voluntário, verdade, acho que tem muita gente desocupada aí de mau humor, né, que poderia começar a se cadastrar e ajudar, porque tem muitas pessoas precisando de apoio. Saudações aos mais de 300 voluntários inscritos. Solidariedade. Gente, a palavra do momento. Duas palavras desse momento. Solidariedade e união. Certo? É isso que importa agora. Não é o meu problema, não é o teu problema, não é a culpa do prefeito, a culpa do fulano. É a união dos nossos esforços. É a nossa vontade de superar isso. É isso que vai fazer a diferença. Olhar pelos nossos idosos, diferente do que o presidente disse ontem, né? Vamos isolar só os idosos, para que cancelar as aulas? As crianças vão, se aglomeram na sala de aula, daí elas voltam para casa, elas não têm avô, não têm avó, não andam na rua, como se os idosos fossem descartáveis. Aliás, as medidas que foram feitas com a reforma da Previdência já foram um crime contra a população idosa, que não vai se aposentar mais, que vai viver com um salário miserável. E agora, simplesmente, essa definição de que eu tenho uma saúde atlética, né? Então, os idosos são descartáveis. Não, não é assim que a gente vê a vida, não é assim que a gente pensa as coisas. Nós vamos cuidar de quem mais precisa. Escolas estaduais não recebem o kit alimentação. Alguém perguntou, não consegui pegar o nome. É só para as escolas municipais, mas quem sabe nesse projeto de voluntários de doação de alimentos, a gente possa fazer o levantamento de estudantes da nossa cidade, que são da rede estadual, que são das outras escolas que não estão no e esses alimentos possam chegar, tá, gente? Vamos nos mexer, vamos ajudar, eu sei que nem todos os que precisam receberam. Os kits estão comprados com recurso do município. Karina Camilo, parabéns, vereadora. Todas as ações do governo estão sendo importantes para esse momento. Ana, importante você estar à frente dessa campanha de doações, pois você sabe a situação do povo que mais precisa, realmente. Karina, os nossos esforços a partir de hoje, ok? A campanha de voluntários e a campanha de... Gente, quem está em casa e quer fazer alguma coisa para ajudar, ajude a divulgar no seu grupo de WhatsApp doações de alimentos para quem mais precisa e quem é voluntário se inscreve lá no canal da prefeitura. Cooperativa Mundo Mais Limpo, falei, comentei, Daniel, obrigada, gente. Bom, então o nosso tempo está encerrando, eu acho que 1 hora de conversa é suficiente. Espero ter ajudado vocês com informações, espero ter contribuído, trazendo tranquilidade, trazendo paz para cada um de vocês, dizendo que nós aqui não vamos considerar essa fala do presidente uma fala irresponsável que diz para nós que nós devemos seguir em normalidade.
Nós aqui vamos seguir fazendo o plano de prevenção que o prefeito Vanazzi coordena. Nós vamos seguir cumprindo o decreto municipal. Nós vamos seguir investindo recursos na saúde, preparando a nossa saúde para receber as pessoas contaminadas com o coronavírus. Nós vamos seguir coletando nomes de voluntários, vamos seguir coletando doações de alimentos para distribuir para quem mais precisa, vamos seguir com as aulas suspensas, cada na sua casa, cada um procurando fazer o bem da forma que puder, e com certeza toda a solidariedade àqueles que não puderam estar em casa, os que não estão em casa, os trabalhadores da segurança, os da saúde e outros que infelizmente não foram liberados. Tá, gente? Então, um beijo para vocês, obrigada por estarem aqui comigo, e assim que eu tiver novas informações e puder contribuir, o nosso canal do Mandato está à disposição. Eu tenho respondido muito pelo WhatsApp, tenho dado muitos retornos pelo Facebook. Vocês podem continuar conversando comigo, que eu sempre estarei à disposição. Mesmo de casa, eu tenho certeza que eu posso cumprir o meu papel, orientar as pessoas, ajudar, dar informações, denunciando as irregularidades que podem estar ocorrendo. Então, contem conosco e fiquem com Deus. Boa tarde. Beijão.